É um prazer e uma alegria estar com vocês aqui. Vamos orar, então? Pai, muito obrigado por esse tempo precioso com os meus irmãos, um tempo de mesa, um tempo de comunhão, um tempo onde nós vamos compartilhar, Pai, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento. Nós vamos compartilhar, Pai, daquilo que está no seu coração para cada um dos meus irmãos. Prepare, Senhor, os nossos corações para receber esse discernimento, esse conhecimento, receber essa palavra. Pai, capacita, direciona, reveste, Senhor, com a Tua autoridade, com o Teu poder, a Tua filha, a doutora Gabriela, para que ela possa ministrar, Senhor, na Tua graça, no Teu conhecimento, na Tua sabedoria, conforme o bom propósito da Tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, graças e paz. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Glória a Deus. Então, eu quero fazer uma breve apresentação, né? Eu sou Gabriela Luz Prado, eu sou fisioterapeuta há 10 anos, né? E sempre ardeu no meu coração trabalhar com essa área da saúde íntima, né? Até que o Senhor me deu a oportunidade de fazer essa pós, e assim que eu comecei a fazer a pós, eu vi o quanto que a igreja está dormindo em relação a isso, né? Ardeu no meu coração me aprofundar em relação a todos esses distúrbios da sexualidade, porque o que a gente é bombardeado nas pós-graduações é que nós temos que ser autossuficientes, nós temos que ter autoconhecimento, tudo fora do padrão da Bíblia, né? Isso, para mim, trouxe um grande impacto. Desde então, eu venho estudado e venho buscado maneiras de ir contra o que isso fala. Me especializei em disfunções do assoalho pélvico, sou missionária, faço parte da rede de casais da minha igreja, para a glória do Senhor Jesus. E desde que eu descobri o Paulo na internet, eu não deixei mais de ter contato com ele. Para a glória de Deus, foi uma luz na minha vida, e para a glória de Deus, estamos aqui hoje trabalhando juntos. Espero passar tudo aquilo que Deus já ministrou ao meu coração a vocês, porque não é fácil a gente identificar muitas coisas, né? Principalmente na parte científica, porque o mundo fala que é ciência, mas para quem tem a luz da Bíblia sabe que isso também é muito espiritual. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês. E vamos lá, vamos começar. Vou fazer uma breve explanação, né, um pouco da teoria do ciclo sexual, para nós podermos entrar na questão da avaliação, né? A avaliação das disfunções do assoalho pélvico, das disfunções do sexo no casamento, né? Que são várias disfunções, porque o sexo ele tem um ciclo. Pode passar, pastor Paulo. Ele tem um ciclo, né? Um ciclo sexual, uma resposta sexual. E o maior órgão do sexo é o nosso cérebro. Muitas vezes a gente acha que a questão está nas partes íntimas, mas muitas vezes não. Nas disfunções também estão nos cativeiros espirituais e mentais que nós temos, né? Então, nós temos o desejo espontâneo, inato, que nós já nascemos com ele, né? Esse desejo inato pela parte sexual. E aí, é um processo que ele é biológico e também psicológico. Esse desejo ele é subjetivo, cada um tem suas formas de desejo em relação a isso. E o ciclo vai continuando, né? Tem a excitação, o desejo sexual responsivo, né? Porque às vezes o seu cônjuge não está muito afim, mas pelo fato de você o excitá-lo, né? Ele já vai ficar, vai responder, né, a sua iniciativa. E essas recompensas, elas não são apenas sexuais, né? Isso vai gerar intimidade emocional, vai gerar sensação de bem-estar e vai gerar ausências de efeitos negativos e de evasão sexual. Porque o que acontece hoje muito, né? As pessoas, elas casam e deixam de praticar o sexo dentro do casamento, dentro da aliança, né? Que chega muito no consultório, é isso. Não faço mais, não tenho mais prazer com meu esposo ou com a minha esposa, né?
ao invés disso ser reforçado dentro do casamento, o que o mundo diz, tu não quer mais ter relação sexual, casa, né? Então, nós temos que lutar contra isso. A satisfação com ou sem orgasmo, porque as pessoas acham que toda relação sexual é preciso ter orgasmo, nem sempre é assim. Às vezes existe só a satisfação sexual sem orgasmo. Essa questão do orgasmo ela é muito mistificada, né, pela questão das heranças pornográficas, de que mulher tem que ejacular, que homem tem que ejacular. Existe toda uma coisa de herança pornográfica que é trazida para dentro da aliança do casamento, que está totalmente distorcido daquilo que realmente é o sexo. E vem as motivações, né? As motivações por prazer, as motivações, às vezes, por um escape, porque nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que Deus deixou o sexo não foi só para o prazer, mas é uma forma de fortalecimento da aliança dentro do casamento, é uma forma de você também ser acolhido, né, de proteção. E em relação à satisfação e ter ou não orgasmo, nós temos também a vontade de estar receptivo, porque muitas vezes não tem orgasmo, na próxima relação você não tem a vontade de estar receptivo. E por muitas vezes você não ter tido uma satisfação sexual, ou então você ter sentido dor durante a relação sexual, todo esse ciclo ele vai sofrer uma disfunção, né? E aí é onde nós vamos entrar analisando em qual parte desse ciclo que há disfunção. Pode passar, Paulo. A definição da resposta. Primeiro vem o desejo, vem a excitação, vem a lubrificação, vem o orgasmo, a satisfação ou dor, né? Esses fazem parte do ciclo. Essa é uma definição da resposta, né? Muitas vezes a disfunção está no desejo. Por quê? Porque o homem, às vezes, perdeu o interesse pela sua esposa, porque está escravo da pornografia. A mulher não sente desejo. Por quê? Porque não é bem acolhida pelo seu cônjuge, porque ela se sentiu traída de pegar o seu cônjuge, muitas vezes na pornografia, ou ela está também escravizada na pornografia. Então, são vários fatores que nós podemos identificar na questão do desejo, né? Porque se não tem desejo, não vai ter excitação, não vai ter lubrificação, e aí todo o ciclo é quebrado. A parte da excitação, tem muitas pessoas que têm o desejo, mas não conseguem ficar excitadas, e isso é um problema muito feminino. Por quê? Porque o cérebro da mulher funciona de um jeito e o cérebro do homem funciona de outro jeito. O cérebro masculino, ele é muito visual, né? O cérebro feminino, ele é mais tátil, ele é mais palavras, né? É mais aconchego. Então, existem disfunções por causa disso, né? Dessa resposta não correspondida. Existe disfunção na excitação, às vezes tem até o desejo, mas não consegue se excitar. Por que não consegue se excitar? Porque às vezes não está tendo uma boa preliminar, porque o marido não consegue se entregar, ou às vezes a esposa não consegue se entregar. A questão da lubrificação, que é muito importante durante o ato sexual, para que não haja dor, principalmente nas mulheres, né? Muitas mulheres não conseguem ficar lubrificadas. Por quê? Porque as preliminares são ineficazes, porque o marido chega de qualquer jeito, né? Então, ela já não consegue ter excitação, ela não consegue lubrificar, porque ela está tomando alguma medicação, ou porque ela está concentrada em outras coisas, ou porque ela sente dor na relação sexual. Então, há vários fatores que podem gerar essa disfunção na questão da lubrificação, a menopausa, síndrome do ovário policístico, né? A questão do orgasmo. O orgasmo é um dos problemas que mais chegam pacientes no consultório falando: eu não consigo ter um orgasmo, doutor, eu estou com dificuldade de ter orgasmo, né? E aí a gente vai fazer essa investigação para saber o que está causando essa anorgasmia, né? Que isso é um fator também de muitas mulheres, isso acomete mais de cerca de 60% das mulheres brasileiras, é um estudo bem recente, né?
que mostra que 60% das mulheres brasileiras não sabem o que é um orgasmo, nunca chegaram ao orgasmo, só tem satisfação sexual. E é um problema bem grave em relação a isso, a questão da satisfação. Tem muitos que até chegam no orgasmo, mas não conseguem se satisfazer. Por quê? Porque as suas mentes estão cativas muitas vezes na pornografia, nas heranças pornográficas que eles trazem para dentro do casamento. E isso que nós vamos identificar, nós vamos estudar para identificar. E a questão da dor. Muitas vezes a dor na relação sexual ela é gerada por traumas vividos na primeira relação sexual, traumas vividos dentro do casamento, traumas vividos na última relação sexual que eles tiveram. Então, são coisas que nós precisamos também estar sempre investigando quando essas pessoas chegarem até nós procurando ajuda. Vou te passar. Próximo slide. No próximo slide, nós vamos ver... Posso fazer uma pergunta, doutora? Perdão por Pode. interromper, só para a gente interagir um pouquinho. Eu vou até falar para o restante dos alunos, né, que estão assistindo. Vocês podem escrever as perguntas de vocês mandando para mim no chat, que eu vou anotar e no final, né, vou compartilhar aqui com a doutora. Aquele ciclo que você falou é muito interessante, né, porque essa interrupção, né, da vida sexual do casal, ela pode acontecer em qualquer uma daquelas etapas, né, pelo que eu entendi. E existem etapas que está muito mais ligado à questão comportamental, até mesmo dentro do relacionamento, e existem, sim, algumas questões que são físicas, que são clínicas, né? E aí, me corrija se eu estou indo bem aqui, mas o conselheiro bíblico ele vai atuar exatamente naquelas questões que são comportamentais, né? Aquilo que é uma questão do relacionamento, aquilo que é uma questão ligada a um hábito escravizador, a pornografia, mas as questões clínicas, o conselheiro bíblico precisa saber para qual profissional de saúde ele deve encaminhar, não é isso? Sim, porque a maioria das disfunções que chegam no consultório, pouquíssimas são físicas. A maioria das questões relacionadas a disfunções sexuais dentro do casamento são espirituais. São cativeiros gerados pela pornografia, pelas heranças pornográficas. Cerca de 25% são físicas, e essas físicas são geradas por conta de comportamentos do cônjuge, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, principalmente a questão da dor durante a relação sexual e do desejo, né? Que é uma das fases que mais tem disfunções, né? Quando se trata do comportamento do seu cônjuge, principalmente para as mulheres. Não é nada? Mas vamos lá para a próxima, né? As disfunções, o que é disfunções sexuais? Né? É a incapacidade de participar do ato sexual em qualquer uma das fases que nós já citamos, né? Com satisfação insuficiente ou sem nenhuma satisfação, né? Então, onde que nós vamos achar essas disfunções? No desejo prejudicado, que vai entrar a questão de baixa libido, traumas, questões hormonais, aversão ao sexo por conta de traumas, ou por conta do comportamento do cônjuge, muitas vezes, desejo hipoativo, onde a pessoa não tem desejo nenhum, às vezes não aconteceu nada, mas por ela estar escravizada, né, pela pornografia, ela fica sem desejo pelo seu cônjuge. Na fase da excitação ou da lubrificação, né, o que vai prejudicar? Vai prejudicar a questão da ereção, né, vai ser prejudicada, às vezes falta de ereção, uma ereção insuficiente, uma ereção não satisfatória, lubrificação muitas vezes não vai ter, que vai gerar dor, que vai gerar frustrações, ou porque também elas estão tomando algum remédio, como remédio para ansiedade, que hoje uma grande maioria das pessoas tomam remédio para ansiedade, então esses remédios interferem também na questão da lubrificação, problemas neurológicos e hormonal. Então, a investigação ela é feita no físico e no espiritual também, né? Como conselheiros, a gente tem que ter essa visão de quando a gente perceber que é físico, nós sabemos para quem nós vamos encaminhar. Na dificuldade de manter o desejo durante o intercurso, né? Que, às vezes, uma coisa que acontece,
Vou explicar um fato aqui para vocês. Os flatos vaginais, o que são isso? São, vulgarmente falando, são peidos soltados pela vagina. Isso acontece durante o ato sexual, por quê? Porque às vezes entra durante a penetração o ar, e aí o ar sai durante a penetração também, né? E já teve marido que ficou com nojo da esposa por ter ouvido um flato vaginal. Achou que a esposa estava frouxa, né? Vulgarmente falando, mas na verdade não é isso que acontece. Pode ser que seja isso. Então ele teve aversão por isso e ela chegou desesperada no consultório dizendo que não sabia o que fazer porque o marido dela não queria mais ter relação com ela porque isso tinha acontecido, né? E nós temos que saber conversar com os dois, né? Nós primeiro conversamos com o queixoso, para saber a queixa principal, para saber o que realmente está acontecendo, e depois nós conversamos com o seu cônjuge, separados, e depois os dois juntos, para a gente ter essa certeza do que realmente está acontecendo, né? Então, memórias afetivas também podem influenciar nessa fase, distorcidas, memórias afetivas distorcidas porque foram abusadas sexualmente quando crianças, ou então porque sofreram abuso na adolescência ou em outra fase da vida, ou dentro até do matrimônio, né? Abusos porque já chegaram esposas abusadas sexualmente pelos maridos no consultório, né? E isso não é, por incrível que pareça, isso é coisa bem comum de acontecer, né? E comparações de performances, coisas que são trazidas lá da pornografia para dentro do casamento. Começam a comparar, porque minha esposa não está assim, porque meu marido não tem um pênis desse tamanho, e é por isso que eu não chego no orgasmo e um monte de coisa, né? Na questão da fase do orgasmo, ou satisfação prejudicadas, às vezes a ejaculação precoce, o emocional, ou uma ejaculação retardada, ou diminuída, ou um desejo retardado, ou um diminuído, ou mesmo até a falta de orgasmo, que pode acontecer principalmente com mulheres. Mas isso não é um distúrbio só feminino, isso acontece com homens também. Eles têm a satisfação sexual, tem ali o período de penetração, mas eles não conseguem chegar no orgasmo, né? Muitas vezes pelo vício da masturbação. Por quê? Porque a mão, ela não tem a mesma pressão de um canal vaginal. A mão, ela não tem a mesma velocidade do ato sexual. Então, eles condicionam o cérebro a essa questão da masturbação, né? E querem levar isso para o canal vaginal, e não é do mesmo jeito, porque a nossa mão, ela não tem a mesma pressão de um canal vaginal. A nossa mão não tem a mesma velocidade de um canal vaginal. Então, às vezes, acaba que eles não conseguem chegar ao orgasmo porque o cérebro foi condicionado à masturbação, a velocidade e a pressão da masturbação, que isso nunca vai ter num canal vaginal, né? Em relação à dor, muitas vezes, a sigla desse MAP aí é músculos do assoalho pélvico, né? Que é os músculos que são responsáveis pela questão sexual. Então, muitas vezes eles estão hipotensos, hipertensos, ou eles sofreram traumas físicos, esses músculos, ou tem vaginismo, que é a dor, vulvodinha, que é dor nessa região também, causadas por traumas de comportamento, muitas vezes. Durante meu período de pós-graduação, eu vi um caso que me deixou muito chocada. O marido chegou em casa bêbado e ele foi ter relação com a sua esposa, e porque ela não queria, ele botou a mão dentro do canal vaginal e rasgou. E ela chegou no consultório, foram mais de 15 centímetros para costurar tudo, né? Imagine isso daí depois, né? Imagine isso, imagine o trauma que essa mulher sofreu, né? E nós perguntamos, a senhora vai querer denunciar? Não. Mas por quê? Não, porque não foi porque ele quis. Como que não foi porque ele quis? Vocês entendem a gravidade do que nós estamos vivendo hoje dentro dos casamentos? Isso é muito grave, né? E graças a Deus que o Senhor tem nos levantado para fazer a diferença nesse mundo, ajudar essas pessoas. Pode passar, Paulo. Alguma dúvida aí, gente, nessa fase, nessa questão? Nenhuma? Pois vamos lá.
Doutora, Na fase da... só uma observação rápida, né? Eu Uhum. trabalho exclusivamente com casais cristãos, né? Já tem alguns anos também, 10 anos, né? E casais cristãos, tá? E você percebe muito, né, disso, né, que a senhora está falando aí, dentro de casais cristãos, né? E muitas vezes esses casais não estão encontrando, né, essa ajuda dentro da igreja, né? E a proposta do aconselhamento bíblico é justamente essa, né? Dentro da nossa visão, dentro do nosso espaço, né, eclesiástico, é justamente dar essa resposta. Mas são muitas questões e o que é mais interessante, né? Muitas vezes esses casais chegam para nós e eles falam o seguinte: olha, nós estamos sem relação sexual há 3 meses. Nós estamos sem relações sexuais há 6 anos. O recorde que eu peguei foram 16 anos. Um casal, 16 anos, sem relação sexual. Então, já não tinha mais casamento, já não tinha mais nada, né? E tamanho era o repúdio, né, dentro dele. Mas o que é mais interessante é que, na maioria dos casos, realmente, isso não era o problema principal, isso era o sintoma, né? E quando você pega isso, né, a falta realmente da relação sexual, ela apontava muitas vezes um repúdio, ela muitas vezes ia apontar uma aversão construída no coração, né? E aí era todo um trabalho, né, que era feito para que fosse reconectada essa questão. Né? Então é muito interessante quando a senhora colocou agora há pouco, né, que 75% dos problemas não são físicos. 75% dos problemas eles vão ser resolvidos com o discipulado, com uma boa conversa, um bom conselho, um bom direcionamento, né? Trabalhar fundamentos e princípios, né, bíblicos da sabedoria de Deus, para que essas pessoas possam reconectar e realinhar a sua aliança. Né? E 25% só dos casos realmente são clínicos, né? Então, isso para mim foi bem interessante, né? E só reforçando, né? Muitas vezes o problema principal não é a questão sexual, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar muito no aconselhamento bíblico que o coração daquele homem e o coração daquela mulher. Obrigado. Eu que agradeço, né, pela... Pois é. Então, nós vamos para a parte da avaliação, né, que é uma parte fundamental no aconselhamento bíblico, porque é onde nós vamos diagnosticar se nós teremos que encaminhar esse casal, essa pessoa, para um médico, para um fisioterapeuta pélvico, né, ou se vai ser necessário só isso, ou se nós teremos que continuar com ele sem essa interferência médica, né? A anamnese, que vai ser essa anamnese? Vai ser a história que ele vai contar para você. Você vai ouvir atentamente, vai anotar tudo, né? E vai ser a história familiar também, para saber se na família já teve um caso semelhante a esse. E que perguntas você vai fazer depois que ele te contar essa história? Se ele não te contou quando começou, você vai começar. Quando começou? E ele vai dizer, olha, começou há tantos anos, né? Aí você vai perguntar, isso foi primário, né? Ou foi secundário a alguma coisa? Aconteceu depois que você sofreu algum acidente, ou depois que você teve uma relação extraconjugal, ou depois que você se mudou de cidade, você vai estar questionando se essa causa, se essa queixa dele foi primária ou secundária a alguma coisa. Você vai perguntar se existe alguém na família que sofre o mesmo problema e vai pedir para ele relatar um pouquinho, porque muitas vezes está relacionado também a questões familiares, a circunstâncias familiares dentro do casamento, questão comportamental, né? Ou da esposa, ou do marido, né? Quais circunstâncias isso aconteceu? Foi durante a relação sexual? Foi quando você estava tomando banho? Foi quando você estava se masturbando? Porque a gente tem que deixar eles bem à vontade para que eles possam ser verdadeiros conosco. Nós nunca vamos avaliar julgando ninguém. Nossas expressões têm que ser neutras, nossos olhares têm que ser neutros. Nós nunca vamos olhar julgando ninguém e nem fazer nenhum tipo de expressão de julgamento. Nós temos que deixar as pessoas à vontade para elas se sentirem seguras de nos contar o que realmente aconteceu.
Porque se você olha julgando, se você faz alguma expressão de que você está surpreso com aquilo, isso pode deixar outra pessoa envergonhada e ela não vai se abrir da maneira correta para você. Então, isso é importante, né? Você vai perguntar se isso aconteceu numa relação intra ou extraconjugal, porque acontece muito, né? Essa questão de adultério. Você vai perguntar se aconteceu alguma coisa importante nesses últimos meses, porque essa disfunção pode estar relacionada porque o cônjuge perdeu o emprego, ou porque perdeu alguém da família que ele amava muito, ou porque alguém está doente. Então, tudo isso tem que ser questionado, né? Se faz algum uso de medicação, porque tem medicações que interferem na questão do desejo, do libido, né? Da lubrificação. Então, nós temos que perguntar se ele está fazendo uso de alguma medicação que pode interferir. Se existe algum conflito conjugal, porque às vezes chega o problema no consultório, mas eles não têm conflitos, né? Conjugal, digamos assim. Mas a gente tem que estar sempre perguntando. Qual o conflito? O que aconteceu? Por que isso foi gerado? Né? Como você se sente? Como você se sente em relação ao que está acontecendo? Você acha que isso é um problema grave? Você acha que dá para resolver ou você quer desistir? Né? Tudo isso tem que ser questionado durante a anamnese, durante essa investigação. E uma das coisas que eu pergunto de uma maneira bem sutil, né, é se a pessoa tem vícios pornográficos, se ela vê pornografia, né, que é uma coisa que nós temos que perguntar, sim, né, de uma maneira sutil, de uma maneira educada, de uma maneira que vai deixar o outro aberto para dizer a verdade ou não para você. Na questão do exame físico, né, não somos nós conselheiros que iremos fazer isso, vai ser um médico ou um fisioterapeuta, né, que estão relacionados a distúrbios hormonais, a lesões neurológicas, porque sofreu algum acidente, ou mesmo por causa de alguma medicação que ele está tomando em relação a neuro, por traumas físicos na região, como o fato dessa mulher, né, que o marido chegou e rasgou o canal vaginal dela, né? Então, isso não vai ser para nós, mas nós vamos ter que perguntar sobre isso para a gente saber para quem encaminhar, né? Os exames complementares, eles também serão médicos e fisioterapêuticos, né? Que são esses exames? Exame de sangue para saber se a falta de libido é questão hormonal, porque muitas vezes é hormônio e precisa se procurar ajuda. Exames de imagem por causa de traumas que podem ter havido nessa região, porque existem partos normais que podem gerar algumas lesões. Não estou dizendo que os partos normais geram lesões, podem gerar, né? E às vezes gera dor, algum desconforto, então o exame de imagem geralmente é muito bom. Mas quem pode pedir são os médicos ou fisioterapeutas pélvicos, né? E o diagnóstico funcional, que ele é fisioterapêutico, exclusivamente fisioterapêutico, né? Que é a avaliação dessa musculatura, como contração, relaxamento. E aí, o que é que nós vamos perguntar, né, como conselheiros? Qual a frequência que você está tendo relação com seu cônjuge? Tem orgasmo todas as vezes? Você demora quanto tempo para chegar no orgasmo? Essa relação sexual, ela está sendo quanto tempo? 15 minutos, 20 minutos, né? Como são as preliminares? Estão satisfatórias? Consegue se sentir excitada durante as preliminares? Consegue se sentir lubrificada durante as preliminares? Você perde xixi? Existe incontinência de flatos ou fecal, né? Porque já chegou também paciente no consultório que durante a relação sexual perdia xixi, né? Então, isso é um problema físico, né? Já chegou também que durante a relação sexual estava soltando pum e tinha vontade de defecar. Então, às vezes tinha que parar a relação para poder ir ao banheiro e aí parava tudo, né? Então, tudo isso tem que ser perguntado. E esse diagnóstico funcional, ele é exclusivo do fisioterapeuta, né? Mas nós temos que saber para a gente poder direcionar essas pessoas, né? Nós temos que conhecer. Pode passar. Alguma dúvida em questão da avaliação? Existem outras perguntas que nós podemos fazer, sim, que nós vamos estar falando um pouquinho mais. Aqui é só uma pequena explanação do que nós podemos estar perguntando, mas existem vários outros tipos de perguntas que nós podemos estar fazendo.
já teve alguma relação homoafetiva, né? Então, tudo isso influencia. Vamos para um caso clínico, né? Esse caso chegou até mim há alguns anos atrás e é bem interessante o desenrolar dele. Homem de 35 anos, casado, a queixa principal dele era ejaculação precoce, né? SIC significa segundo informações colhidas, né? Quando ele chegou, eu fui conversar com ele, fui avaliar, ele trouxe os exames laboratoriais, porque ele já estava vindo encaminhado por um médico, urologista, né? Então, os exames deles estavam normais, o exame físico dele estava normal, ou seja, toda a questão muscular, né, dos músculos do assoalho pélvico dele estava normal. Palpei tudo, sem queixas de dor. Sente dor durante a relação sexual? Nenhuma. Não teve nenhum trauma físico, não sofreu nada importante nos últimos meses, não fazia uso de nenhuma medicação que pudesse levar ele a ter uma ejaculação precoce. Ele não era uma pessoa ansiosa, ele não tinha nenhum histórico familiar de que alguém tinha ejaculação precoce na família. Ele começou, e isso começou a acontecer há mais ou menos 6 meses, né? Segundo ele me contou, sem histórico de constipação, porque às vezes a constipação também pode afetar em relação a isso. Ele não tinha histórico de incontinência urinária nem de incontinência fecal, e ele relatava uma ereção satisfatória. Ele tinha desejo, ele conseguia ter uma ereção satisfatória, mas ele tinha ejaculação precoce. O que mais nós podemos perguntar em relação a isso? Quanto tempo que dura a sua ereção? Você já chegou a conferir quanto tempo? 15 minutos. Certo, 15 minutos. E para ejacular, do início da relação sexual, doutora, com 15 minutos eu já estou ejaculando. Olha a pessoa, né? Certo, com 15 minutos você está ejaculando. Muito bem. Isso só acontece com a sua esposa? Durante a masturbação isso acontece? Aí ele disse, olha, quando eu estou me masturbando, é mais rápido ainda, é cerca de 5 minutos. Aí a gente já sabe que ele se masturba, né? Nós vamos perguntando, vamos investigando, e depois de ter feito todas essas perguntas, né, eu já fui entendendo o que realmente estava acontecendo. Depois de ter avaliado a questão funcional, diagnóstico funcional, que é a musculatura do assoalho pélvico, eu constatei que estava em perfeito funcionamento, todos os reflexos nervosos deles estavam presentes, ele tinha uma coordenação de contração e relaxamento perfeito, ele tinha o controle da musculatura dele, ele tinha continências urinárias e fecais, ele não era incontinente, ele era totalmente continente. Então, qual o diagnóstico? Vocês querem chutar? Chuta aí, Paulo. Esposa. A esposa? Tinha um problema de relacionamento ali. A questão era mais, tinha que conversar com a esposa agora, né? Tinha que conversar com a esposa, né? Alguém mais quer chutar? Olha, ele tinha um problema de herança pornográfica, porque ele achava que ele tinha que ficar com ereção de 30 a 40 minutos na penetração. Ele não tinha nenhum problema de ejaculação precoce. Ele tinha um problema comportamental por causa da pornografia. Porque o que ele via nos vídeos pornográficos é que o homem ficava cerca de 30, 40 minutos só penetrando, e ele achava que isso dali que era o correto, né? E ele ficava 15 minutos, que já é muita coisa. Por quê? Porque o tempo de ereção para chegar até no orgasmo no homem é entre cerca de 8 a 10 a 12 minutos, né? E ele ficava 15, segundo ele contou, né? E ele queria ficar 1 hora, meia hora, 40 minutos. Então, ele não tinha problema de ejaculação precoce, era questão de herança pornográfica, era comportamental. E até explicar isso para ele entender, durou um tempo. E outra coisa também, ele se masturbava.
né? E quando pelo fato de se masturbar, ele condicionou o cérebro dele a uma velocidade e uma pressão que o canal vaginal não tem, não existe isso, né? Então, um caso bem claro de que uma queixa principal não tem nada a ver com o físico, mas sim com questão de comportamento, porque as pessoas acham que o sexo é aquilo que eles veem na pornografia, e eles trazem isso para suas vidas, né? E acaba causando vários distúrbios, né, comportamentais que geram muitas vezes físicos, né, por conta disso. Alguma dúvida sobre esse caso? Muito interessante, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguma pergunta? Como é que ficava, Gabriela, a questão da esposa, né, nessa questão? Se ela estava satisfeita ou não? Se essa queixa de, por exemplo, de ejaculação precoce também partia dela, se ela também tinha algum tipo de herança pornográfica. Por isso que eu falei, olha, tem que falar com a esposa agora para entender o jogo todo, né? Sim. Aí, quando a esposa veio para eu conversar, né? Doutora, eu não aguento. Ele acha que ele tem ejaculação precoce, mas ele quer fazer de manhã, de tarde, de noite, me acorda de madrugada. Eu tô que não aguento mais. E ele não tem, não, doutora, ejaculação precoce, não. Ele fica mais de 20 minutos em cima de mim, que eu não já sinto mais nada. Olha como a esposa fala, né? Ele estava tão concentrado em só penetrar, 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 que ele não estava dando prazer para a esposa dele. Ele queria só o prazer dele, né? Ele não estava vendo o lado dela, ele não estava vendo que para ela não estava prazeroso, e ela não se queixava de que ele tinha ejaculação precoce. Para ela já estava demorando, era demais, porque não estava sendo prazeroso. Porque para ele o sexo era só penetração, e ele queria ficar 20, 40, 50 minutos, 1 hora só penetrando. E não é isso, o sexo não é só isso, né? Penetração é consequência. Entenderam? Então, depois de conversar com ela, também a gente vai ter... E aí, depois nós trazemos os dois para conversar juntos e explicamos o que está acontecendo e vamos ajudá-los a sair disso, né? Dessas heranças, desses comportamentos que não são nada bíblicos e que estão prejudicando o relacionamento. Ela estava fugindo dele já, porque ela não conseguia, né? E quando ele não estava se masturbando, ele estava querendo ter relação e chegou e penetrou, né? Porque ele queria ter a mesma performance que ele estava vendo nos vídeos pornográficos. Pronto, podemos passar para o próximo. O próximo é bem interessante também. Alguma dúvida sobre esse caso? Vamos lá. Segundo caso. Mulher, 26 anos, a queixa principal dela era a falta de libido, falta de desejo, ela não tinha vontade nenhuma de ter relação sexual com o esposo dela. Ela era casada há 4 anos, quando ela veio até o consultório, né? Ela começou a se sentir assim desde o início do casamento, que ela sentia dores na penetração, que ela sentia ardência, ela tinha aversão ao ato sexual na hora da penetração. Ela não sofre de ansiedade, porque isso podia ter gerado pela medicação, né, que é prescrito para ansiedade. Ela não fazia uso de nenhum remédio. Ela tinha crises de candidias de repetição, que isso é muito comum acontecer, e às vezes o marido fica com nojo da esposa quando isso está acontecendo. Mas a candidíase ela é uma coisa, é um fungo que todo mundo tem no seu corpo, que ele fica tendo de repetição quando a mulher está com a imunidade baixa, ou o homem também, que isso não é uma coisa só feminina, né? Quando não tem uma higienização adequada, ou quando existe o sexo anal, que pode prejudicar e ter essa questão de crise de candidíase de repetição. São coisas que nós devemos perguntar também na anamnese, né? Ela não era uma pessoa constipada. Vou explicar para vocês por que a gente pergunta se é constipado ou não. Porque quando nós temos uma musculatura do assoalho pélvico que ela é hipertensa, ela está o tempo todo contraída, a gente não consegue fazer xixi direito e não consegue ter relação sexual e não consegue também evacuar direito.
Então, a constipação, muitas vezes, ela não está nem relacionada ao funcionamento intestinal, mas sim um assoalho pélvico muito tenso, certo? Por isso que é necessário a gente perguntar se a pessoa é constipada ou não. Ela não perdia xixi, os exames laboratoriais dela de hormônios estavam ok, e ela não conseguia chegar a um orgasmo desde que ela casou, ou seja, antes do casamento, ela relatou que ela já teve orgasmo, que ela não tinha aversão ao sexo, mas depois que casou, tudo isso começou. E ela relatou até sangramento depois do ato sexual, dentro do casamento, coisa que nunca tinha acontecido enquanto ela não era casada, né? O diagnóstico funcional, né, que é a parte da funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico. Hiperativos, ou seja, está o tempo todo contraído. Ela tinha ponto de dor em toda a musculatura pélvica dela. Ela tinha lesões provocadas pela penetração, ou seja, ela estava sendo forçada. Ela tinha o controle da contração, mas ela não conseguia relaxar, né? Então, ela não era coordenada essa questão de contrair e relaxar de maneira eficaz. E que diagnóstico nós podemos dar para essa mulher, né? Tudo isso começou, toda essa falta de libido começou depois que ela se casou, e ela só tinha 4 anos de casamento, né? E que outras perguntas nós, como conselheiros, podemos perguntar para ela? Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está a convivência com seu marido? Você já viu seu marido vendo pornografia? Quando ele quer ter o ato sexual com você, ele pede seu consentimento? Ele te conquista para isso? Ou ele chega e já chega junto e tudo? Então, várias perguntas nós podemos fazer durante ela está contando para a gente o que está acontecendo. A queixa principal foi a falta de libido, mas nós vemos aí várias outras coisas. Essa paciente, alguém quer chutar o que estava acontecendo? O esposo dela era viciado em pornografia. E ele queria trazer tudo o que ele assistia nos vídeos para dentro do casamento, né? Ele disse para ela, depois que casou, que ele casou para ter sexo, né? Que os sentimentos dela não importavam. Ela tinha que satisfazer ele na hora que ele quisesse, né? E pasmem, um casal evangélico. E aí a gente respira fundo para ouvir isso, se revolta muitas vezes, mas a gente sabe que isso é uma questão também muito espiritual, né? E ele estava forçando ela. Ela tinha lesão no canal vaginal, porque ele forçava ela. Ela não tinha libido, porque ele não tinha o mínimo cuidado com ela durante a relação. Ele não fazia questão de fazer nenhuma preliminar. Ele olhava vídeo e do jeito que ele via lá, ele vinha para cima dela e dizia assim, ó, eu quero fazer contigo agora desse jeito. E tu tem que fazer. Então, acabou totalmente o libido dela, né? Ela ficou com problemas físicos, né? De a musculatura ficar tensa, porque ela não conseguia mais se sentir relaxada durante o ato sexual. Ela estava tendo crise de candidíase de repetição, porque a imunidade dela baixou muito por causa do sofrimento conjugal. E ela começou a ter aversão ao ato sexual, porque ela estava sendo praticamente obrigada a fazer várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, né? Ele obrigava ela. E ela ficou também constipada por conta disso, né? Ela não teve perda de xixi, mas ela ficou constipada. E o sangramento após o ato sexual é porque ele estava sendo extremamente violento com ela, né? E ele queria também ter penetração no ânus, e ela não deixava. E isso era motivo, às vezes, de agressão física, agressão verbal. Então, uma mulher que era sexualmente saudável, depois que entrou dentro da aliança do casamento, por causa de um problema comportamental do seu cônjuge, ficou uma mulher totalmente disfuncional sexualmente. E esse foi um dos E esse caso aqui foi um dos casos
assim, que mais me chocou e que foi a principal pessoa que me fez buscar mais direcionamento de Deus para dentro das relações que chegavam até mim, né? Foi essa mulher aqui, porque eu fiquei totalmente compadecida da situação dela estar sofrendo esse tipo de abuso dentro do seu casamento. Algo que era para ser santo, algo que era para ser prazeroso, estava se tornando um pesadelo por causa do comportamento do marido. E quando quando ela batia o pé na parede, que não tinha relação com ele, pois ele dizia para ela, pois agora eu vou procurar outra na rua. E realmente ele ia. Isso deixou ela mais ferida, deixou ela mais traumatizada, né? Que é o que acontece muitas vezes. E o Senhor tem nos levantado para mudar histórias como essas. Amém? Amém. Doutora, só uma contribuição, né? Uma pequena contribuição aqui. À vontade. No sexo, né? Como Deus planejou, como Deus criou, o vínculo é entre homem e mulher para a glória de Deus, né? Lógico, tem muito mais fundamento. Isso aqui eu estou só simplificando. Então, o vínculo é com a pessoa. Você ama a Deus, você ama aquela pessoa e você tem uma relação sexual não porque você tem fantasias, porque você tem desejos, não, você quer abençoar a vida daquela pessoa, você quer expressar a sua generosidade, o seu amor por aquela pessoa. Isso é sexo. No pecado sexual, por exemplo, nesse quadro, né, que a doutora descreveu, não é sexo. Não é sexo. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente explica é que no pecado sexual, gente, não tem sexo. No pecado sexual tem lascívia, tem luxúria, tem filia, parafilia, perversão, abuso, violência, mas não tem sexo. Por que, Paulo, que isso acontece? Porque no pecado sexual, gente, o vínculo não é com a pessoa. O vínculo não é para a glória de Deus. A pessoa que vive o pecado sexual, ela tem um vínculo com a fantasia dela. A pessoa que vive o pecado sexual, ela tem um vínculo com o desejo dela. Vocês conseguem imaginar o perigo disso? Porque, olha só, o desejo, a fantasia, passam a ser aquilo que atribui limites. Então, você remove totalmente os limites legais, os limites morais, os limites espirituais, e essa pessoa que vive o pecado sexual, o único vínculo dela é saciar as suas fantasias, e a maioria delas alimentadas pelas mentiras que a pornografia coloca na cabeça e no coração dessa pessoa, né? Então, notem que esse caso em especial, né? Esse marido ele tem um desejo, satisfazer as suas fantasias. A esposa dele é meramente o objeto que ele usa, né? Então, você vai perceber isso. Muitas vezes as pessoas vêm com essa dinâmica, né? E você vai identificar que no pecado sexual há uma forte estrutura de egoísmo e uma forte estrutura de idolatria. Por isso que o aconselhamento bíblico, o foco dele, muita gente acha, de uma maneira errada, que no aconselhamento bíblico é oração e ler a palavra. Não é isso não, gente. O aconselhamento bíblico, o conselheiro bíblico, ele é treinado para ministrar o coração dessa pessoa. O coração de uma pessoa, ele tem 3 sistemas: pensamentos, sentimentos e vontade. Então, note que esse homem, ele tem pensamentos alimentados, por exemplo, pela questão pornográfica. Os seus sentimentos e fantasias são alimentados por esses pensamentos errados. Ele acha que é sexo, na verdade, é violência, é lascívia, é luxúria. E esses pensamentos e sentimentos, eles alimentam a vontade. Então, o que o conselheiro bíblico ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar essa questão comportamental desconstruindo esses pensamentos. E esses pensamentos desconstruídos, né, pela sabedoria de Deus, eles vão afetar os sentimentos, vão afetar a vontade. É todo um trabalho, tem toda uma técnica, né, que você trabalha, mas basicamente nós vamos usar a sabedoria de Deus para desconstruir todas essas questões, né? Então, é muito importante você memorizar exatamente isso, né? Uma pessoa que vive o pecado sexual, primeiro, ela não pratica o sexo. E segundo, o coração dela está cheio de idolatria.
O coração dele é todo voltado para o egoísmo. E ele só usa as outras pessoas. As outras pessoas meramente são objetos, né, na mão dessas pessoas, por isso que eles cometem tanta violência. Entendeu? Isso é um ponto importante aqui para compartilhar com vocês. Eu devolvo, doutor, a palavra. Essa mulher, ela para mim foi um grande desafio, né? Foi através dela que eu fui buscar como aconselhar biblicamente pessoas que chegavam assim no consultório. E para a glória de Deus, ela está bem melhor. Ela tem lutado pelo seu casamento, né? Pelo seu esposo, pelo seu cônjuge. E eu creio que ela vai conseguir, porque ela tem buscado no lugar certo, que é na Bíblia, é ajuda, né? É oração, é jejum, é buscar mesmo na palavra. E eu vou abrir agora para que vocês façam perguntas, né? Fiquem à vontade. Ou queiram contar algum fato. Mas, gente, aproveite. Foi aula rápida aqui, né? Aproveita. No curso, a Aproveita doutora que vai nós ainda ter... temos tempo. O módulo que ela vai ministrar são 12 horas de conteúdo. Aqui foi só uma horinha. Né? São 12 horas, são 4 aulas de 3 horas, né? Mais ou menos, cada uma. E a gente vai poder explicar e mergulhar em cada um desses aspectos. E eu queria deixar vocês à vontade. Quem tiver alguma pergunta, vai ser muito bem-vindo agora. Pode fazer. Enfim, ficou tudo claro a questão das fases do sexo, a questão de onde nós vamos encontrar distúrbios, ficou tudo claro a questão de que perguntas fazer, né? Como direcionar essas pessoas. Ficou tudo claro em relação a isso? Eu trouxe só 2 casos clínicos, mas tem muitos, né? Tem muitas coisas assim que já chegaram no consultório e que foram desafios para mim como cristã. Essa mulher foi um desafio para mim como cristã, né? Porque a vontade que eu tive foi de dizer para ela, pelo amor de Deus, larga esse homem. Mas não é isso que a Bíblia quer, isso é o que o mundo quer, né? Nós temos que fazer com que as pessoas venham lutar pelos seus casamentos, pelos seus cônjuges, né? Lutar um pelo outro, perdoar, acolher, ajudar. E só com um direcionamento bíblico nós podemos fazer isso. Amém, doutor. Acho que o pessoal aí vai pensar um pouquinho. Opa, tem alguém dizendo aqui, ó. Eu sofro com ejaculação precoce, faço uso de medicação, porém ainda não me sinto melhor. Pode ser algum outro tipo de disfunção? Pode ser uma disfunção dos músculos do assoalho pélvico. Pode ser questão comportamental também, mas pode também ser a questão dos músculos do assoalho pélvico. Às vezes, você não está tendo o controle total deles, né? Então, você controlando ele, você vai saber o momento exato de você ejacular ou não. Você pode retardar a sua ejaculação. O que você tem que observar? De manhã, quando você acorda, está tendo ereção satisfatória? Né? Isso é um sinal de que a musculatura ela tá bem, está preservada, né? Durante o período da excitação, está tendo uma ereção satisfatória? Porque muitas vezes não está, né? Mas também pode ser problemas comportamentais, né? Porque a ejaculação, ela também está muito ligada, né, com as expectativas que a gente cria da relação sexual e com o que a gente aprendeu, as memórias afetivas. Mas pode ser também, sim, um problema funcional, né, de musculatura, que pode ser trabalhado com um fisioterapeuta pélvico e ficar ótimo, excelente. Se não tiver Doutora, nenhuma lesão tem neurológica. uma outra pergunta aqui, né? Como aconselhar uma esposa que se sente insegura em relação à sua aparência física e pensa que o marido a compara com outras mulheres? O marido já consumiu pornografia. Bem, a primeira coisa é você perguntar para ele, né?
se ele faz essas comparações. Será que isso não é só uma coisa da sua cabeça? Ele consumiu pornografia e você está sentindo que ele está te comparando, porque ele está trazendo performances disso no casamento, dentro da relação sexual, querendo que você faça essas performances, né? Como aconselhar uma mulher assim? Primeiro, ela tem que se olhar, ela ver quem ela é em Deus, ela tem que olhar para ela também com acolhimento, tem que olhar para ela também com graça, porque nós somos mulheres lindas em todos os aspectos, né? Quando nós somos mulheres segundo o coração de Deus. E essa insegurança muitas vezes é nossa, porque a gente não gosta de algo na gente, porque a gente acha, às vezes porque a gente está gordinha, porque a gente tem estria. Eu quero dizer para vocês que o homem ele não está preocupado com esse tipo de coisa, de jeito nenhum, quando ele ama. Ele não olha a questão desses detalhes que nós mulheres olhamos. Geralmente somos nós que nos preocupamos com esses detalhes de estria, de estar um pouquinho acima do peso, de estar isso, de estar aquilo outro. O que deve unir um casal não é só a aparência, porque a aparência ela acaba, né? É a admiração, é o amor, é a ligação que vocês têm com a questão da intimidade, segundo o que a palavra de Deus diz, é tudo isso, né? Então, se você se sente seguro em relação à sua aparência, conversa com ele, diz como é que você se sente, vê o que ele tem para te dizer também, porque às vezes essa insegurança é só tua. Ele não está nem ligando para algumas coisas, às vezes. E ele já foi curado, né, da questão da pornografia, do consumo? Ele já parou de consumir? Ele já foi curado em relação a isso? E, doutora, eu vi que os dois casos, né, onde as pessoas perguntaram, na verdade, são 3 casos, né, que as pessoas perguntaram. São casos que talvez exijam um acompanhamento, né, uma anamnese melhor, uma melhor investigação. Então, e são casos muito pessoais, né? Então, como é que essas pessoas podem entrar em contato com a senhora? Você tem algum perfil, né, no Instagram que elas podem entrar, mandar uma mensagem no direct, de repente marcar uma consulta online, né? São pessoas do Brasil todo, para que vocês possam conversar e de repente ali marcar alguma coisa para você fazer os acompanhamentos, né? Como é que eles podem encontrar a senhora, né, nas redes sociais? O meu perfil profissional está sendo construído, então, por enquanto, eu estou com o meu perfil pessoal, que é @FisioGabiPrado, @FisioGabiPrado, e tem o meu contato, que eu posso estar colocando aqui nas mensagens, né, para vocês estarem conversando comigo depois. Se quiserem falar mais algumas coisas, tirarem dúvidas que não conseguiram tirar aqui. Tem uma pergunta aqui, pastor Paulo, de uma pessoa, acho que foi uma das primeiras, que ainda não foi respondida. Foi, aqui bom, eu estou desse jeito com meu marido, estamos há 6 meses em relação sexual, ele é viciado em pornografia, né? Então, como eu disse, são casos bem pessoais que talvez seria interessante, né, conversar com essas pessoas, fazer aquela anamnese, né, fazer todo o diagnóstico, né? E aí, de repente, dar um direcionamento. Tem outra. Quais as medidas práticas para reabilitar um cérebro condicionado à pornografia e à masturbação? Pastor Tá Paulo. aqui, eu não tinha visto essa primeira. Então, sou eu que respondo? Sim, vamos lá. Então, gente, um cérebro pornificado, né, um cérebro que foi modificado pelo consumo de pornografia, né, o consumo excessivo ali de pornografia, ele tem uma influência direta, né, da questão do hábito de ver pornografia. Então, uma das coisas importantíssimas, né, que um conselheiro bíblico ele vai trabalhar, em primeiro lugar, ele vai trabalhar a questão de interromper, né, essa questão desse ciclo, desse hábito. Quanto mais pornografia você consome, mais você vai alimentando essa dinâmica, né, no cérebro, o cérebro vai se tornando cada vez mais pornificado. O que nós usamos? Eu uso muito Romanos 12, versículos 1 e 2. Tá? Tem 2 princípios muito ricos ali, né, que Paulo trabalha com a gente. O primeiro deles, sacrifício vivo.
né, realmente o homem ele vai ser direcionado, né, eu direciono esses homens ou essas mulheres a se oferecer como um sacrifício vivo realmente a Deus. Né, eles, durante as primeiras 3, 4, 5 semanas, o hábito, a força do hábito, né, esse cérebro pornificado, ele vai ter uma pressão dopamínica muito forte, né, no comportamento do homem, e ele vai precisar resistir a isso. Então, eu trabalho alguns pontos, né, eu vou trabalhar no meu módulo, né, eu trabalho alguns pontos, né, em cima dessa questão do sacrifício vivo, onde o homem realmente passa a renunciar ao hábito de pornografia e passa a substituir, né, o consumo de pornografia por coisas que vão trazer alegria, que vão trazer alegria genuína, que vão melhorar essa questão do comportamento e vão construir um novo hábito realmente na vida desse homem. E o segundo aspecto que nós trabalhamos é a questão da renovação da mente. Então, a gente trabalha todo um discipulado bíblico, né, no que diz respeito aos impactos, né, do consumo de pornografia, não só na questão física, na questão relacional, mas também nós trabalhamos muito o aspecto espiritual. E é muito interessante que em Romanos 12, 1, 2, o que o apóstolo Paulo ele trabalha? Ele trabalha que esse sacrifício vivo e essa renovação de mente, ele vai ser feito pelas misericórdias de Deus. É muito interessante que ele começa exatamente com isso. Então, o que significa? O que são as misericórdias de Deus? É tudo aquilo que o apóstolo Paulo trabalhou do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Né? Ele trabalha toda essa dinâmica, né, de filiação, de salvação, de redenção pela fé, sabe? Todas essas questões, justificação, o homem realmente entender. O papel de um conselheiro bíblico, gente, é levar um cristão à maturidade. A maturidade cristã, a temer de fato a Deus e amar a Deus, para que ele possa oferecer, segundo as misericórdias, esse sacrifício vivo. O que eu tenho visto hoje, na maioria desses homens que procuram, nenhum deles tem uma vida devocional, nenhum deles tem uma vida prática de comunhão com Deus através da oração, nenhum deles vive uma vida de adoração, então, e nenhum deles conhece de fato, a maioria não sabe nem se é salvo. Só para começar, né? A maioria não sabe nem disso. A maioria é cheia de culpa, de vergonha, não entende as misericórdias de Deus. Então, o conselheiro bíblico ele vai trabalhar toda essa fundamentação bíblica na vida desse homem para que ele tenha um relacionamento profundo com Deus. E quando você teme a Deus, você ama a Deus, você está pronto. Você entende as misericórdias, você está pronto para trabalhar o quê? Essa questão do sacrifício vivo e essa questão da renovação de mente. Isso é só um dos pontos, né? Mas o mais importante é isso, é desconstruir o hábito de assistir pornografia e reconstruir um novo hábito, paralelo a uma dinâmica de renovação de mente que o conselheiro bíblico vai trabalhar na vida desse homem. Amém? Amém. Tem mais uma pergunta. Essa é muito boa, né? É comum a mulher ter um orgasmo somente com estimulação manual e dificilmente ter orgasmo na penetração? Existem formas para melhorar isso? É bem comum, sim. Por quê? Porque a parte prazerosa da mulher, que é o clitóris, ela é só uma pontinha para frente, né? Para fora. Ele cobre todo o canal vaginal, que é para também ter prazer também na penetração, mas é mais difícil ter na penetração, porque muitas vezes nós mulheres, né, nós não temos consciência do nosso assoalho pélvico, né? A gente só sabe que ele existe quando a gente está tendo relação sexual, ou quando a gente está menstruado, ou quando a gente vai ter bebê. Então, a gente acaba deixando essa musculatura um pouco de lado, e isso dificulta a gente ter orgasmo, né? E aí, geralmente, a gente só tem quando a preliminar ela é muito boa, quando a estimulação realmente é manual ou oral, dificilmente chega-se a ter na penetração. Então, isso é comum pelo fato de nós não termos esse controle e essa consciência do nosso assoalho pélvico, porque existem várias técnicas que nós, mulheres, podemos fazer para, durante a penetração, nós também termos prazer. Maravilha. Eu acho que ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Meus irmãos, eu queria convidar vocês realmente, né, a orar, né, e colocar diante de Deus, vocês estarem conosco na nossa pós-graduação,
ou aquelas pessoas que não têm formação superior, eles podem estar conosco no curso de capacitação em aconselhamento bíblico em distúrbios da sexualidade. Gente, são muitas pessoas em sofrimento dentro da igreja que precisam desse posicionamento. Nós precisamos capacitar pessoas para trabalharem como conselheiros bíblicos, né? O curso é reconhecido pelo MEC, então coloque isso diante de Deus, né? E venha conosco. É só você acessar o nosso site, purelifeministriesbrasil.org, né? purelifeministriesbrasil.org. Você tem lá e você pode fazer a sua inscrição e a gente vai ter uma alegria muito grande de ter você conosco. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei com gostinho de quero mais aqui, né? E eu espero, né, a senhora na aula. A sua aula vai ser ali, eu acho que o 6º ou 7º módulo, né, da pós-graduação. E que Deus continue lhe abençoando, abençoe seu casamento, abençoe seu ministério, que ele consiga, que ele continue, né, lhe dando graça e sabedoria. Vou pedir para a senhora orar para a gente encerrar, tá? E, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Deus abençoe. Doutora, vamos orar e vamos encerrar. Obrigada.